galera, tudo bem? Então, nós estamos hoje aqui para corrigir a nossa lista nova de atividades. A professora Patrícia Loures seria a professora que estaria corrigindo nessa quinzena. Porém, ela teve alguns problemas, tem alguns familiares dela que detectaram positivo para o Covid, ela também não está muito bem. Então, eu vou estar corrigindo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho alguns dos temas importantes que a gente vai trabalhar durante as nossas atividades, as nossas perguntas. A primeiro momento, a gente precisa entender o que é a geopolítica, tá? Geopolítica estuda a relação de poder que se dá no espaço, certo? Então, é uma parte da geografia, né? Uma parte desses estudos que estudam as relações de poder que se estabelecem no espaço geográfico. Essas relações de poder e as transformações desses territórios. Ordem mundial, outro tema que a gente precisa também compreender. O que é a ordem mundial? É a formação como se dão as relações de poder entre os territórios ou nações em determinado contexto histórico. Em determinado momento histórico, nós tivemos diferentes ordens mundiais, certo? Não é o fim do mundo. Então, olha só, evolução da ordem mundial. Aqui embaixo, aqui. Evolução da ordem mundial. Ordem europeia do século XIX, tá? Depois tivemos o reordenamento ou reestruturação e a ordem bipolar, que é a ordem que a gente vai estudar. Hoje a gente vivemos, né, um período de uma ordem multipolar, tá? Em que existem vários atores nesse cenário mundial que tem importância. Na ordem europeia, a Europa era o centro econômico, vamos assim dizer, o centro do mundo, tá? Na ordem bipolar, nós temos duas grandes potências se destacando como centrais, né, na configuração das relações políticas e econômicas do mundo, que eram Estados Unidos e União Soviética. E é essa ordem que a gente vai estar falando um pouco, ok? Então, vamos lá. Porque, sobre o contexto da Guerra Fria, especialistas descreviam um cenário de então como um mundo bipolar. Olha só, a gente precisa entender o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria acontece após o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Quando as duas nações que eram aliadas durante a guerra, que é Estados Unidos e União Soviética, começam a ter divergências entre elas, divergências de cunho ideológicos, políticos, econômicos, certo? Então, começa a haver essa divergência. Nesse momento, essas duas grandes potências se destacam no mundo. E o mundo parece ficar dividido entre aqueles que eram capitalistas e os socialistas. Por isso, nós temos essa ordem bipolar, tá? Bipolaridade é quando a pessoa, por exemplo, fulano é bipolar, ele tem duas personalidades. Então, eu tenho dois atores nessa cena aqui, tá? Então, isso é a ordem bipolar. Eu tenho dois atores em cena, duas grandes potências. Olha, após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se uma nova ordem geopolítica no mundo, tá? A Europa sai do centro, tá certo? A Europa sai devastada dessa guerra, e agora nós temos essas duas economias fortes que se destacam, que vai se configurar no período da Guerra Fria, tá? Que é chamado esse período bipolar. É o período da Guerra Fria, essa guerra que não aconteceu. Foi caracterizado por um período em que Estados Unidos, a América, né, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas despontaram como as maiores potências mundiais. 2. Pesquise e responda quais são as principais diferenças de pontos de vista entre a visão capitalista e socialista das economias. Então, para vocês pesquisarem, certo? Quais são as principais diferenças entre o sistema capitalista e o sistema socialista? Vamos lá. No capitalismo, o que a gente tem aqui? A propriedade privada. Deixa eu esconder aqui. A propriedade privada, o sistema produtivo é vinculado à propriedade individual, certo? No sistema capitalista, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha terra. Então, é um sistema produtivo, né, que tudo isso vai produzir, mas tem um dono individualmente, vamos assim dizer.
O lucro. O lucro resulta da acumulação do capital. Na sociedade capitalista, o lucro, né, é o que move essa sociedade. É produzir para gerar lucro. A livre iniciativa no mercado. Pouco ou nenhuma interferência do Estado, tá? Nessa economia aqui, há pouca intervenção do Estado, tá? Nos sistemas econômicos, nos sistemas produtivos dentro desse país. A divisão de classes. A questão da divisão de classes, a questão do, vamos dizer assim, das desigualdades sociais é muito forte na sociedade capitalista, tá? Então, existe uma divisão entre os donos dos meios de produção, que são aqueles donos das fábricas, os donos das indústrias, aqueles que têm o poder em suas mãos e que oferecem o trabalho para o proletário, que são os trabalhadores. E as pessoas que vendem a sua força, tá? Os proletários são aqueles que vendem a sua força. Você vende a sua força de trabalho para trabalhar lá no supermercado, ser o frentista do posto, tá? Então, você está vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário. E em cima desse seu salário aí, o dono desse meio de produção aí, desse meio, ele está ganhando o seu lucro, tá? Você tira o seu salário e ele ainda ganha o seu lucro. Esse é o sistema capitalista. No socialismo, como que é a sociedade socialista? Olha só, os meios de produção são propriedade da sociedade e gerenciados pela sociedade, tá? Não existe propriedade privada. A riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre a população. A inexistência da sociedade dividida em classes, tá? Então, aqui nós temos um conjunto com o propósito de melhorar a sociedade. A pessoa trabalhou, estudou e é um médico, mas ele ganha praticamente ali na mesma linha de um outro trabalhador em uma outra formação, tá? Então, nessa sociedade, não há essa divisão de classes, né? Como nós temos tantas divisões e subdivisões na nossa sociedade brasileira. A gente tem aí, vamos começar lá de baixo, né? Tem o miserável, tem o pobre, tem a classe média baixa, a classe média alta, e vai crescendo aí, essa hierarquia. Ok? Então, essas são as principais diferenças do capitalismo e do socialismo. A questão dos meios de produção, as questões que estão envolvidas com as questões econômicas e a divisão de classes, principalmente. Entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a paz é impossível e a guerra improvável. Essa frase, né, que a gente vai ver aqui, olha só, foi dita por Raymond Aron, tá? A guerra foi um período em que a guerra era improvável. Por que a guerra era improvável? Justamente porque as duas grandes potências possuíam armas nucleares. Então, ninguém queria... eles estavam acabando de sair de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, viram toda a destruição que aquilo causou, todo o atraso econômico que aquilo poderia causar. Então, não era o objetivo deles, tá? É uma frase do pensador Raymond, né, para definir o período em que a opinião pública mundial acompanhou a problemática relacionada entre Estados Unidos e União Soviética. E clarifica o fato de que uma guerra nuclear não seria vantajosa para nenhum desses blocos. Então, por isso, né, que a paz era impossível, porque havia uma grande divergência de interesses entre esses dois sistemas. A guerra era improvável, porque ninguém queria essa guerra. A gente já sabia as consequências dos ataques que foram feitos em Hiroshima e Nagasaki. Vamos lá. Ao observar os eventos na América Latina, agora a gente já parte quase que para uma outra temática aqui, mas dentro da Guerra Fria, tá? Mas a gente vai partir para a temática das ditaduras na América Latina. Sobre as influências, né, que os Estados Unidos tinham sobre o território do continente americano, sobre esse desejo de manter essa influência. O que aconteceu? Cuba, né, teve a Revolução Cubana, Cuba se tornou, né, então, um país socialista,
tá? E ele estava no quintal dos Estados Unidos, né? Uma ilha que está aqui, ó, Estados Unidos, e Cuba está aqui, né? Era uma ilha turística muito visitada pelos estadunidenses, porém eles tiveram essa revolução, todo esse movimento e se tornaram socialistas. Então, os Estados Unidos começaram então a investir vamos dizer assim, para impedir a expansão socialista dentro do seu território, dentro do seu continente americano, para que essa ameaça socialista não viesse crescer. Qual que era o grande medo? O grande medo é perder mercado consumidor, porque o mercado socialista ele não consome como o capitalismo. Então, ele quer manter esse território dentro do seu poder, tá? Então, vamos lá, vamos para a pergunta. Olha só, ao observar os eventos na América Latina durante a Guerra Fria, qual seria a principal incompatibilidade entre o discurso norte-americano e as ações executadas por eles? Então, qual que é, né, o discurso norte-americano e as ações que ele tomava? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos desenvolveram uma série de mecanismos de combate ao expansionismo comunista. Lembra que a gente já até comentou em outras aulas, né, sobre as barreiras que eles criaram ali, as políticas que eles criaram para impedir, né, que esse sistema fosse expandindo e ganhando território. Notadamente, a partir da Revolução Cubana, tá? E da ascensão do governo comunista de Fidel Castro em Cuba, os Estados Unidos viram a intensificar a vigilância sobre a América Latina, com a intenção de melhorar os índices socioeconômicos da região, tá? Melhorar os índices socioeconômicos para que essa população não tivesse esse desejo, essa inspiração por uma sociedade socialista. E frear o crescimento, né, das alternativas socialistas, ou seja, de toda a influência que o socialismo pudesse ter sobre esses países. Ditaduras na América Latina. Olha só, eu trouxe aqui um mapa para a gente observar quais são os países que fazem parte da América Latina. Os países que fazem parte da América Latina são os países que foram colonizados pela língua latina, daí América Latina, tá? Então, a partir aqui do México, né, nós temos o México, nós temos a América Central e toda a América do Sul, fazem parte, então, da América Latina. Então, a América Latina e a América do Sul é a mesma coisa? Não. A América do Sul também é conhecida como América Latina, mas existe uma subdivisão, né? A América Latina, ela tem a subdivisão em América Central e essa partezinha do México que faz parte da América do Norte, tá? Com a Guerra Fria ocorreu as grandes ditaduras no Brasil, como o golpe e a ascensão do governo militar na Argentina, como o peronismo. No Chile também ocorreu o golpe e atrocidades como torturas, aniquilação da classe intelectual, censura de imprensa e uma enorme quantidade de pessoas que simplesmente sumiram. O que eles queriam era impedir, silenciar a voz daqueles que eram contra o sistema capitalista. Tá bom? 5. Pesquise e explique os principais pontos do cenário econômico do Brasil no período da ditadura. Então, pesquise e explique os principais pontos do cenário econômico. Vamos lá. O período da ditadura no Brasil corresponde aos anos de 1969 a 73. Só um minutinho, deixa eu tirar minha imagem. E foi marcado por forte e rápida e excepcional crescimento econômico, que é o chamado milagre econômico, tá? Milagre econômico brasileiro. Então, essa é uma das principais características, né, do cenário econômico do Brasil. Foi um rápido crescimento que o Brasil viveu. Outra questão, os principais pontos econômicos desse período. Crescimento do BIP, Produto Interno Bruto, entre 7% a 13% ao ano. Melhoria da infraestrutura do país, com a questão de estrutura, né, entre as rodovias, aumento do nível de emprego proporcionado, principalmente pelos investimentos nos setores de infraestrutura e indústria. Tá? Desenvolvimento industrial, investimento nos setores de siderúrgica, geração de eletricidade, indústria petroquímica, principalmente pelo crescimento e fortalecimento das empresas estatais, que são empresas do Estado,
tá? Então, essas são as principais características econômicas desse período que o Brasil vive, né, no período da ditadura. Esse rápido crescimento econômico, um rápido crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, tá? Melhorias na infraestrutura, aumento no nível de emprego, proporcionado justamente pelo investimento nas estatais, nas indústrias, né, como siderúrgicas, metalúrgicas, ok? Observe a imagem a seguir. Então, aqui nós temos a imagem de um senhor, né, e aqui África. E ele está partindo a África. Não é isso mesmo? Essa imagem, ela retrata um período conhecido como Partilha da África, tá? Como assim, professora? Qual fato histórico busca ser representado na charge? A partilha da África, o período neo-imperialista, ou seja, um novo imperialismo. Como que aconteceu? A charge retrata a partilha da África, que foi desencadeada por um conjunto de acordos entre as principais potências imperialistas da Europa no século XIX, sobre a posse de territórios do continente africano, tá? Aqui a gente foge um pouco do contexto da Guerra Fria, como se a gente tivesse feito uma retroação aqui, chegado lá no período em que a Europa era o grande centro do mundo. E nesse período aqui, das revoluções industriais, expansão, né, desse mercado consumidor, em que precisava de mais produtos, mais matéria-prima para produzir. Então, eles arrumaram, vamos dizer assim, a grande desculpa de que precisavam colonizar a África. Quer ver? Então, o crescimento dessas potências fez com que eles quisessem avançar rumo à África, o crescimento da indústria, em busca de matéria-prima para a fabricação de produtos nas suas indústrias. Olha só, como que ocorreu a partilha da África? Portugal já explorava o continente africano desde o século XVI, tá? Utilizavam africanos como mão de obra escrava para serem explorados em suas colônias recém-descobertas, como no caso do Brasil. A ideia vendida pelos europeus à sociedade era de que o continente africano precisava ser civilizado. Por isso, a expansão europeia era tão importante nesse território, porque a gente precisava civilizar aqueles nativos. Além de existir a crença da superioridade de certas raças sobre outras, tá? Por isso, eles tinham a missão de civilizar todos os povos considerados inferiores a eles. Essa teoria vem de Darwin, tá? O darwinismo social, e é a crença da existência de sociedades superiores às outras. A civilização se daria no emprego da mão de obra escrava que contribuía para o lucro do comércio. Vários países participaram desse negócio, tais como a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal, participaram dessa partilha do território africano. Olha bem para esse mapa aqui, que é o mapa do continente africano. Se vocês observarem, existe um detalhe que merece que a gente observe, que são as fronteiras. As fronteiras são quase que linhas retas, certo? A gente percebe, se a gente pegar o nosso mapa do Brasil, por exemplo, e da América, né, da América Central, do continente americano em todo, da Europa, a gente vai perceber que as fronteiras, elas não são retas, elas têm várias curvas, certo? E essas linhas retas representam justamente esses limites que cada um desses países que partilharam a África estabeleceram, tá? E isso trouxe sérios problemas para o continente africano, porque o continente africano, ele é repleto de várias etnias, várias tribos, vários povos distintos, e povos que eram rivais entre si. E, de repente, o povo dividiu o território ali e juntou essas tribos, e a gente vai ver posteriormente que isso vai gerar vários conflitos que permanecem até os dias de hoje nesse território. Vamos para a pergunta B aqui. Olha só. Sobre o ponto de vista da organização de um território, os conflitos de grupos rivais na África seriam responsabilidade dos países europeus? Sim, né? Como a gente acabou de falar. Por quê? Porque os conflitos na África são consequência da divisão do território, estabelecida pelos colonizadores europeus, que não levaram em consideração as diferenças étnicas, culturais da população local, separando grupos étnicos que viviam em harmonia e colocando em uma mesma área grupos rivais, né? Então, assim, separou aqueles coleguinhas que se davam bem e juntou todo mundo que dava mal num bloco só ali e o negócio pipocou.
Vamos lá. Conflitos na África. Vamos falar mais um pouquinho para a gente compreender que é muito importante fazer esse estudo sobre o continente africano. Olha só. O continente africano é palco de uma série de conflitos, consequência, então, da intervenção colonialista, como a gente falou, principalmente no fim do século XIX e início do século XX. Esse processo de intervenção interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais dessa população, né, impedindo que essa população tivesse um desenvolvimento social, político, econômico, uma autonomia dentro do seu território. Tá? Eles ficaram, então, amarrados, vamos dizer assim, durante muito tempo, impedidos de desenvolver dentro do seu próprio território ali, ter uma autonomia. Vamos levantar outras questões aqui importantes. Olha só. A divisão do continente teve como critério apenas os interesses dos colonizadores, como a gente falou, desprezando as diferenças étnicas, culturais da população. Diversas comunidades, muitas vezes rivais, historicamente viviam, então, em conflitos constantes. Outra questão, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência. O que acontece aqui nesse momento? Muitos povos europeus prometeram para os seus colonizados que se eles lutassem na guerra com eles, eles receberiam a independência do seu território. Muitos não cumpriram isso, porém, os africanos tinham ido à guerra, eles já sabiam lutar, eles já sabiam pegar em arma, certo? Então, eles começaram a lutar em busca da sua independência. Então, nesse período aqui, começam, então, muitas lutas de independência e lutas separatistas dentro do território africano, após a Segunda Guerra Mundial, tá? Processo de independência das nações africanas, porém, novos países se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores, desrespeitando a cultura e a história das comunidades. Consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram desencadeados no interior desses países. Então, tribos mais fortes lutaram e venceram ali esse processo de independência e começam, então, a subjugar a minoria que está dentro do território. Outra questão é a saída, né, de cena dos colonizadores, o que deixou essas tribos, então, expostas a esses conflitos também. Outro fator agravante para o surgimento desses conflitos se refere ao baixo nível socioeconômico de muitos países e à instalação de governos ditatoriais, tá? Durante a Guerra Fria, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, ocorreu um financiamento de armas para esses países africanos, favorecendo aparatos técnicos e financeiros para os distintos grupos de guerrilhas, favorecendo essa guerrilha ali no interior dos países, que muitas vezes possuíam, deixa eu tirar aqui que o negócio está na minha frente, que muitas vezes possuem e ainda possuem crianças que são forçadas através de uma manipulação ideológica a odiarem os diferentes grupos étnicos. Olha que coisa, né? Então, essa questão esse momento, né, essa colonização tão longa que esse continente viveu, esse período tão grande, né, foi um dos últimos continentes a ser descolonizado. Então, isso tudo fez com que houvesse um atraso social, econômico, cultural, e que as rixas também crescessem durante muito tempo entre esses povos. Outra questão também é a exploração tão intensa que teve, né, nesse território, tirando as riquezas desse território, e vamos assim, extraíram e largou lá, deixa o problema, se virem. C. Pesquisa e explica os principais conflitos que ocorreram, né, sob esse contexto. Então, aqui a gente tem uma imagem de vários conflitos acontecendo aqui no território africano. Então, vamos lá, vamos explicar. Entre os principais conflitos na África estão os que aconteceram em Ruanda, Mali, Senegal, Burundi, Libéria, Congo, Somália. Conflitos étnicos, tá? Outros por disputas territoriais, como Serra Leoa, Somália, Etiópia, e também por questões religiosas, como que aconteceu na Argélia e no Sudão. Então, a gente percebe que existem vários motivos que levam eles à guerrilha, né, à guerra. Então, tem questões étnicas, a questão de Ruanda, tem um filme que eu já passei para os meninos na escola, é um filme bem antigo, que chama Hotel Ruanda, vale a pena vocês pesquisarem aí na internet,
ele mostra um desses conflitos que acontecem em Ruanda, onde há um conflito, acho que a gente até comentou em outra atividade, né? Entre os Tutsis e os Itus. Esqueci, acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu sei que é Tutsis e a outra tribo eu esqueci o nome. Aí esse conflito entre eles ali tão intenso que começa a haver um massacre dentro daquela cidade ali, matando as pessoas na rua ali, esses corpos jogados, famílias retiradas das suas casas, tudo por questões étnicas, religiosas, tá? Então existe uma raiva muito intensa contida, né, criada nesses povos, infelizmente. Acabou! Ei, galera, beijo no coração, fica com Deus, tá? Se cuida, dúvidas, estou à disposição, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijão!